Olá, pessoal, tudo bem? Gente, vamos falar um pouco sobre o sistema BO, tá? O sistema BO é um sistema de classificação do nosso sangue, tá? Então você pode ter o sangue do tipo A, do tipo B, do tipo AB ou do tipo O, certo? Professor, mas eu posso ter positivo e negativo? Sim, isso está relacionado a um outro assunto, tá? A um outro tipo de sistema chamado de RH, que os dois conversam entre si, certo? E são os principais utilizados ali na doação sanguínea, né? Na doação de sangue. Mas primeiro vamos falar sobre o sistema ABO, depois a gente fala do RH, tá? Nesse vídeo a gente foca no ABO. Gente, o sistema ABO, tá? Ele é esse sistema, certo? Que classifica as nossas células sanguíneas. Quais células? As células chamadas de hemácias ou eritrócitos, ou células vermelhas, tá? Se eu tenho uma célula, tá? Do tipo A, eu tenho sangue do tipo A. Se eu tenho do tipo B, sangue do tipo B. Se eu tenho uma célula do tipo AB, sangue do tipo AB. E se eu tenho uma célula do tipo O, sangue do tipo O. Mas veja bem, por que que eu classifico? Como é que funciona essa lógica? Gente, hoje em dia as pessoas se acostumaram muito com o termo antígeno e anticorpo, tá? E a gente vai usar um pouco desse conceito para entender isso, certo? Vamos lá. Se eu tenho uma célula sanguínea, e essa minha célula sanguínea, o primeiro exemplo ali, tá? E essa minha célula sanguínea, ela tem um antígeno na sua superfície, ou seja, uma proteína, certo? Na sua superfície. E essa proteína é do tipo A, ou seja, é um antígeno A, eu classifico a minha célula como A, certo? Se eu tenho na minha superfície, segundo exemplo, tá? Segundo exemplo aqui, na minha superfície, o antígeno B, eu tenho a minha célula do tipo B. Veja bem, no primeiro exemplo eu só tenho o antígeno A. No segundo exemplo eu só tenho o antígeno B, certo? Duas células diferentes. Professor, e se eu tiver um antígeno A e um antígeno B ao mesmo tempo? Terceiro exemplo, eu tenho uma célula classificada como AB. Eu tenho simultaneamente o antígeno A e o antígeno B, certo? E se eu não tiver nenhum antígeno na minha célula, eu a classifico como sendo do tipo O, tá? Como sendo do tipo O. Legal. Então, gente, a partir dessa classificação, a gente tem que entender uma coisa. O antígeno é o que está na superfície da célula. Ou seja, a própria célula lá eu tenho na sua superfície o antígeno. Só que existe uma outra proteína, tá? Que se liga com o antígeno e ela é específica, que ela é chamada de anticorpo, tá? Esse anticorpo, ele não está na superfície da célula, ele está livre no sangue. A gente diz que ele está livre no soro, porque quando a gente separa o sangue entre célula e soro, esse anticorpo ele está no soro, tá? Então veja bem, uma pessoa que tem o sangue do tipo A, ela vai ter um antígeno na sua hemácia, na sua célula, do tipo A, mas ela vai ter um anticorpo correndo no seu sangue do tipo anti-B. Ou seja, eu tenho como se fosse uma proteção ali, que vai ser esse anticorpo, que se alguma célula do tipo B aparecer, o meu anticorpo vai lá, se liga, e vamos colocar de forma didática, destrói, tá? Vamos lá. Então, uma pessoa que é A não pode receber nem a pau um sangue do tipo B. Porque o sangue do tipo B, hemácia do tipo B, que é esse segundo exemplo, ela não vai ter um antígeno B. Então, se chegar lá, ó, tchuf, o anticorpo vai e ataca, certo? Uma pessoa do tipo B, vamos agora para o segundo quadrante. Uma pessoa do tipo B vai ter o antígeno B e vai ter um anticorpo anti-A. Então, se aparecer uma célula A lá na galera B, o anticorpo anti-A presente no sangue de uma pessoa B vai destruir aquela célula. Por isso que não conversa. Eu não posso jogar uma célula A em quem tem B e uma célula B em quem tem A. Certo? Tá claro até agora? Vamos para um outro exemplo também.
E uma pessoa que é AB, ali, ó, que tem o antígeno A e o antígeno B, ela produz anticorpo? Claro que não. Como é que ela vai produzir Como é que ela vai ter anticorpo anti-A? Ela vai se autodestruir? Não. E o B vai se autodestruir? Também não. Então não tem nada de anticorpo. Então ela pode receber sangue A, sangue B, sangue O, tá entendendo? Ela pode receber tudo, porque ela não tem defesa. Por isso que a gente chama, tá, o AB como o receptor universal. É o que recebe de todo mundo. E agora vamos pensar no O. O O tem antígeno na sua superfície? Nenhum antígeno na sua superfície. Nenhum. Então ele pode ter anticorpo à vontade. Por isso que ele tem um anti-A e ele tem um anti-B, certo? Se chegar A numa pessoa que é O anticorpo A destrói o sangue A. Se chegar B numa pessoa que é O, anticorpo anti-B destrói o sangue B. Se chegar um AB, destrói A e B. Tá entendendo? Então o O é assim. Eu não recebo, só recebo de O. Não recebo de ninguém, tá? Então, a partir desse conhecimento gerado, a gente tem que entender isso. Ó, veja bem. Se eu pegar essa célula O aqui, ela não tem nada na superfície dela, e jogar lá no quadrado do A, não vai acontecer nada. Como é que o anticorpo anti-B vai destruir o que no O? Que não tem nada, o bicho é camuflado. Não tem nada. Se eu jogar esse O lá no B, acontece nada. Se eu jogar esse O lá no AB, também não acontece nada. Jogar no O, também não. Por quê? Porque o O não tem antígeno para mostrar. Então, como é que o anticorpo vai atacar? O bicho é indestrutível, entendeu? Por isso que o O, ele é o doador universal. Quem tem sangue O, doa para qualquer pessoa. Não estamos falando ainda de positivo e negativo, tá? Estamos falando só desse sistema, viu? Beleza. E aí, vamos pegar aqui o AB. Se eu jogar o AB lá no quadrado do O, o que que vai acontecer? Anti-A e anti-B atacam o AB, não dá certo. Se eu jogar o AB lá no quadrado do B, o anti-A vai atacar. Ele não tem os dois antígenos? Isso aqui é o que mais se, se tora nesse sentido, né? Porque ele não vai conseguir dar para nada. Pensando aqui no nosso exemplo lúdico, tá, pessoal? Se eu jogar o AB no anti-A, também não dá. Ele expressa todos, né? O A e o B. Então ele não consegue, tá? Veja bem, então o AB, ele só vai conseguir ali receber do A para um outro AB. Porque o AB também não vai ter anticorpo. Então ele consegue do AB para AB. Então, a partir disso, a gente consegue entender como funciona. Entende qual antígeno tem. Toda vez que eu sou A, eu brigo com B. Eu tenho anticorpo anti-B. Se eu for B, eu brigo com A. Chega perto de mim, não. E se eu for AB, eu não brigo com ninguém. Sou da galera, pode vir, todo mundo. Já o O é cismado. O O não quer conversa com ninguém, não. Bota qualquer sangue perto do O que o O, ele manda os anticorpos atacar. Certo? Beleza, então. Só para entender esse assunto, tá? Eu Eu vou procurar trazer alguns assuntos lúdicos para ajudar vocês aí que estão aprendendo esses conceitos. De formação, eu sou biomédico, certo? Sou assessor científico, presto assessoria científica aí para equipamentos de laboratório, mas já fui professor, de matérias básicas, em cursos técnicos de análises clínicas, enfim. E aí eu vou compartilhar esses conhecimentos com vocês para ajudá-los, tá bom? Espero que gostem. Qualquer dúvida, põe no comentário que eu respondo. Valeu!